Queridos irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Nossa gratidão ao nosso grupo, a pedido da nossa querida Terezinha, aqui estamos para o início do nosso trabalho. Hoje nós contaremos com a palavra do nosso querido Eurípides, que dispensa até a apresentação, porque ele está sempre aqui conosco, sempre pronto a servir, um trabalhador da casa. Então nós vamos convidar a todos a tranquilizar o nosso pensamento. Vamos fechar os olhos, vamos visualizar a figura doce de Jesus, o nosso Mestre bem-amado. Pensar nele com as suas vestes luminosas e claras, seus olhos ternos e bondosos, suas mãos cariciosas, seu aspecto de amor e compaixão, e pedirmos ao nosso Senhor que se compadeça com a sua infinita misericórdia da nossa amada terra, para que a nossa terra, com os bilhões de espíritos que aqui nos encontramos, possa sair dessa situação difícil de dores em que se encontra, dessa situação de agressividade sem conta em tantos lugares, para ascender os degraus de luz, alcançar um patamar de amor e de bondade, que o nosso Brasil seja envolvido por esse amor de Jesus, que suas mãos luminosas possam derramar bênçãos de paz sobre todo o nosso país, envolvendo cada um de nós que aqui nos encontramos, para que tenhamos paciência, para que tenhamos serenidade ante as horas tempestuosas do caminho, para que nos mantenhamos perseverantes no amor e no bem, com o Evangelho do nosso Mestre amado no nosso coração. Agradecemos, Jesus, porque sabemos que o seu amor vela sobre todos nós. Rogamos por todos nós, então, encarnados, desencarnados, ao redor da terra e na terra, felizes e infelizes, pobres, ricos, todos os nossos irmãos, todos os países, todos os povos, que sejam envolvidos pela sua divina luz. Agradecidos, Senhor, banhados pela sua claridade sublime, nós pedimos a permissão de iniciarmos o nosso trabalho da noite, com a nossa gratidão, Senhor. Muito obrigada. Vamos passar a palavra ao Luiz. Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Que nessa noite nós possamos receber aquilo que buscamos. Então, quando Jesus, ele pronuncia, vinde a mim, vós que estão cansados e desesperados em momentos difíceis da terra, vinde a mim, porque eu tenho a paz. Vinde a mim, porque eu tenho a esperança. Vinde a mim, porque eu sou o caminho da verdade e da vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por mim. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, item 8, Lázaro nos deixa uma mensagem falando da doutrina de Jesus, que nos diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência.
E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor e seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram aos círculos. Esse é um pequeno trecho dessa mensagem de Lázaro, que vem resumir que a doutrina de Jesus é toda amor. E se nós tirarmos do Evangelho de Jesus a palavra amor, é uma doutrina comum, sem significado nenhum. Mas o amor é essa luz que faz com que nós possamos buscar em Jesus esse amor. Porque infelizmente ainda nós não entendemos a grandeza do Mestre. Nós ainda não sabemos quem é essa figura sublime que desceu dos planos celestiais para vir até nós e trazer a notícia que Deus é o amor, que Deus é um Pai de infinita misericórdia. Então, quando nós começamos a buscar no Evangelho, o trabalho aqui tão pequeno que, de pouco prazo, 3 anos, que Jesus esteve trabalhando na sua missão aqui na Terra, em todos os momentos, nós vamos ver Jesus praticando o verdadeiro amor. Então nós lembramos de Maria de Magdala. Quem era Maria de Magdala? Ela buscava constantemente esse amor e não encontrava. Quando ela fica sabendo de Jesus, ela vai buscá-lo. Ela é envolvida por um amor tão grande que ela renuncia à vida e começa ali uma nova vida. O interessante é que Jesus sabia quem era, e Jesus não faz nenhum comentário da sua vida. Jesus olha nela para o futuro, o que ela tinha condições de um novo começo na sua existência atual. E nos diálogos que ela teve com Jesus, ela muito preocupada, porque sabia que Jesus ia acontecer o que aconteceu, eles iam ficar sem a presença física de Jesus. Ela se preocupa e comenta com Jesus a sua preocupação. Jesus fala para ela, para que ela amasse os filhos da dor. E ela responde para Jesus: Senhor, desgraçada de mim, nem filhos posso ter. E Jesus responde a ela o seguinte: mas qual é a maior entre as mães? Aquela que ama o seu filho da sua própria carne, ou os filhos da dor? E ela entende a mensagem. Ela entende o convite que Jesus faz a ela para que ela amasse os filhos da dor. O verdadeiro amor, a renúncia de si próprio para o outro que necessita de socorro,
né? Então nós, aqui na Terra, ninguém é tão pobre que não pode dar alguns minutos do seu tempo para alguém que sofre, para alguém que necessita desabafar as suas dores. Foi esse o grande conselho que nós tivemos dessa figura sublime que é Jesus, né? Quando Pedro também, ele era um tanto assim rude nas suas ações, e ele promete a Jesus que ele daria vida em defesa do mestre. E Jesus tranquilamente olha para ele e falou: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Passa o tempo, acontece, ele entra em desespero, ele foge, mas vou fugir de quem? Foge das suas tarefas. E numa bela manhã, quando ele estava pescando, ele ouve uma voz, uma ordem, para que lançasse a rede do lado direito do barco, porque até então não tinham pego nenhum peixe. E depois, Amélia Rodrigues nos conta que eles estiveram conversando na praia por longo tempo naquela manhã. E de repente Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Pedro leva um choque. E por 3 vezes Jesus faz essa pergunta. Mas Jesus não faz comentário do ontem, da negação, do ato que ele fez decepando a orelha do soldado. Não comenta com ele. Comenta daí para frente: vá e apacentas as minhas ovelhas. É esse o convite de Jesus, o convite do amor para com todos nós. Então, essa renúncia que nós temos que ter é que Lázaro nos fala que nós temos que buscar, muitas vezes, esquecermos de nós mesmos para socorrer alguém caído. Nós muitas vezes passamos pelas ruas e nós ficamos até incomodados com pessoas que passam por nós, né? Principalmente essas pessoas invisíveis, né? Que nós não vemos, que nós só vemos quando eles estão nos atrapalhando. Por exemplo, um catador de reciclagem. São invisíveis. Nós ficamos revoltados, mas nós não analisamos que aquele catador, que muitas vezes saiu de casa sem comer nada, para ir em busca de alimento para os filhos que lá ficaram aguardando a sua volta. E nós muitas vezes nos revoltamos. Ele renuncia a si próprio pelos filhos para buscar o alimento. E nós não vemos essa parte, essa situação daquele cidadão que é um irmão nosso. Então são as pessoas invisíveis que nós encontramos pelo nosso caminho. E nós não conseguimos renunciar um segundo sequer do nosso tempo para que ele possa atravessar aquele carrinho carregado, muitas vezes muito pesado, e ele fraco, porque nem um cafezinho tinha tomado até agora, naquele horário da manhã. Então nós temos que buscar em Jesus esses exemplos, porque Jesus, ele nos mostra que nós temos que servir, e para servir nós temos que nos renunciar. Então a renúncia, né, de Jesus foi um grande exemplo para todos nós. Jesus renunciou a uma região do mundo celestial para vir até nós, para trazer essa mensagem de esperança e de amor. Quando ele fala que Deus é amor, as criaturas estremecem, como diz a mensagem. Eles envolvem-se tanto naquilo, reconhecem a figura sublime do Mestre, eles não se preocupam mais com a vida física, eles se entregam, né? Descem aos circos para sacrifício do próprio corpo, para honrar essa figura do Mestre. E nós não precisamos fazer isso hoje. Nós temos hoje a liberdade de termos a nossa casa aqui aberta para o público, entra quem quer.
Nós não temos que ficar nas catatumbas escondidos para pregar, para seguir o Mestre. Outra situação que Jesus nós encontramos do amor que ele envolve as criaturas. Quando Paulo, Saulo de Tarso, ele está indo para Damasco para sacrificar mais cristãos, para ir em busca de cristãos. E Jesus se apresenta a ele como uma luz, Ele não chega em Saulo chamando a atenção de Saulo, que o que ele estava fazendo era errado. Ele aparece como uma luz e chama a atenção de Saulo com amor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo leva um choque, porque Saulo, na verdade, ele defendia uma causa. E eu, certa feita, conversando com o senhor Hugo, eu questionei isso aí para ele, sobre as criaturas que vivem pregando, fazendo promessas, que nós sabemos pela doutrina espírita, que são promessas vazias. E eu perguntei para ele, como é que fica esse pessoal quando eles vão para o mundo espiritual? E o senhor Hugo respondeu para mim o seguinte: se eles forem sinceros do que pregam, do que falam, quando eles se depararem com a verdade, eles mudam. Aconteceu com Saulo isso aí. Saulo defendia uma causa, a lei de Moisés. Ele acreditava naquilo que ele defendia. Ele não conhecia Jesus, mas quando ele se depara com a figura de Jesus em forma de luz, que ofusca a sua visão, ainda ele tem um diálogo com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, com a sua autoridade e a sua coragem: quem és tu que falas comigo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Senhor, que queres que eu faça? Ele se deparou com a verdade, ele se deparou com a figura do Mestre, naquela luz. Então, um homem inteligente, ele se deparou com a verdade, e ele muda. Ele se tornou o grande São Paulo, que chegou ao ponto de dizer que já não era mais ele quem vivia, era o próprio Cristo que vivia nele. Então, se Jesus chegasse nele, desse um sermão como nós muitas vezes acostumamos fazer com pessoas que se aproximam de nós queremos apontar o erro, e Jesus não. Perguntou para ele, fez uma pergunta: por que você está me perseguindo? Por exemplo, o que é que eu te fiz você perseguir? E ele se depara com a verdade, com a realidade de quem é essa figura, porque é uma luz maior que a luz do sol. Então Jesus, quando ele se apresenta às criaturas, ele se apresenta com amor. Ele sabia quem era, ele sabia quem nós somos, conhece nós melhor que nós mesmos. Ele sabe do que nós somos capazes de fazer, tanto acertando como errando, porque nós somos sujeitos a isso aí. Mas ele nunca nos criticou, ele sempre dava uma oportunidade: vai e não peques mais, a tua fé te curou. Ele jamais falou: eu te curei, a tua fé te curou. A mulher hemorroíça, quando toca nas suas vestes, porque ela não tinha condições de se aproximar de Jesus, ela toca, e Jesus para, ele sente, porque Jesus eu acho que ele estava 24 horas de sobreaviso das coisas, ele não perdia a vigilância, porque alguém toca nele, ele sente que alguém tocou com fé, porque todos tocaram, mas alguém tocou com fé. Por quem me toca? Aí a mulher se apresenta e fala: a tua fé te curou, vai e não peques mais, a tua fé te curou. O centurião, não um soldado romano, o centurião percebe quem era Jesus, percebe, porque ele tem uma visão que Jesus, como ele tinha a visão do comando que ele tinha nas suas mãos, ele percebeu que Jesus tinha um comando na mão.
Além dos apóstolos, ele tinha um plano espiritual. Porque Jesus, do diálogo, o centurião percebe quem era Jesus. Quem é esse homem? Que eu nem disse o nome do meu servo, ele disse que vai curar. E ele na hora diz assim: Senhor, não sou digno que adentre em minha casa, mas eu sei, se o Senhor quiser, meu servo será curado. Caio Barchuto faz uma explanação muito bonita sobre isso, essa passagem do Evangelho. Porque qual médico que tem essa condição de dizer que vai curar o paciente sem vê-lo, sem examiná-lo, sem entrevistar o parente ou ele mesmo doente? E Jesus diz: eu vou curar. E o centurião: não sou digno que adentre em minha casa. O amor, novamente nós vemos o amor que Jesus tinha pelas criaturas. Essa foi a sua missão, uma missão de amor aqui na terra. Então nós vemos os seus ensinamentos de Jesus, nós vamos ver a parábola do bom samaritano, né? Outro fato da renúncia, essa renúncia do samaritano, que agora há pouco eu disse que muitas pessoas são invisíveis para nós. Passa-lhe 2 sacerdotes, né? Ele tem a ver o homem, mas não se preocupa com aquele homem caído, não tem nada a ver com ele, não sei quem é, então se torna invisível. Mas o samaritano teve olhos de ver, e viu e renunciou à sua viagem, parou e foi socorrer o homem. Quem era o homem? Não tem um homem, mas ele parou, ele socorreu, levou para uma estalagem, deu tudo que deu necessário para depois seguir viagem. Ainda promete para o estalajadeiro que na sua volta ele reembolsaria se caso faltasse o que ele tinha deixado em pagamento. Então, renúncia de nós mesmos. Essa é a proposta de Jesus, e que a doutrina espírita nos traz de volta a esse Jesus, né? O Consolador. Então hoje na doutrina espírita nós temos o consolo de saber que nós não vamos para o inferno, mas também não vamos para o céu. Nós vamos reparar os nossos erros com a oportunidade que Deus nos dá por amor a nós, né? Então a doutrina espírita ela vem com a palavra, a segunda palavra. Jesus trouxe o amor, e a doutrina espírita trouxe a reencarnação, que é a grande esperança para todos nós, para que se dá naquela afirmativa de Jesus: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Olha só a proposta para nós. Não importa. Quando Jesus está dialogando com Joana de Cusa, na verdade queria resolver o problema dela com o marido, que é o grande problema, né? Nosso, da nossa casa, da nossa família. Sempre o problema está em um no outro. E ela estava lá porque ela já conhecia Jesus, se tornou cristã e foi lá em busca de socorro com Jesus. Ó, mestre, meu esposo não quer saber. Às vezes ele está lá no templo de Roma, às vezes ele está lá no pessoal de Moisés. Ele fica buscando o meio da sociedade, o bem-estar social e material. E eu queria que ele seguisse, que ele descobrisse. Falou: João, atrás de uma lágrima de arrependimento, o homem se transforma. Aquele homem bárbaro, que por onde passou deixou a dor, o sofrimento, orfandade, viuvez, atrás de uma lágrima de arrependimento ele se transforma. O seu lugar, o seu compromisso é com o seu esposo. Vai lá e seja fiel a ele. E ela, obediente a Jesus, ela obedeceu, ela entendeu a mensagem. Jesus a envolve com amor. Jesus não prometeu nada para ela, falou sobre a responsabilidade dela perante o companheiro, o que nós temos. Então hoje está muito fácil, né? Qualquer coisa nós já deixamos de lado e vamos seguir em frente. O problema é dele, não quero nem saber. Nós nos comprometemos
Então nós vemos nas obras de André Luiz os compromissos que nós fazemos antes de nascer. E chegamos aqui e nós falhamos. Por quê? Porque nós ficamos envolvidos na estrada das ilusões, a estrada larga, que Jesus também nos fala, né? A estrada das ilusões da terra. Então nós queremos vencer aqui a terra, e Jesus mostra uma estrada estreita, da direita, que é de difícil acesso. Por isso ele diz, né? Eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas aquele que quiser vir após mim, renuncia a ti mesmo e venha, tome a sua cruz, porque nós temos compromisso, nós somos espíritos devedores. Nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos, nós estamos aqui porque nós somos espíritos devedores. Nós temos uma conta muito alta de dívidas que nós temos que reparar, e Deus é tão bom conosco que Ele faz suaves prestações, né? Através das reencarnações. Então nós vamos ver Jesus chamando a atenção nossa sobre o perdão, que muitas vezes nós se afastamos por falta de perdoarmos a nós mesmos. Nós não conseguimos nos perdoar. E quando Jesus vai buscar Judas, vai visitar Judas, que Humberto de Campos nos conta tão bem essa história, e que Tiago, né, revoltado com o procedimento de Judas, ele se enche de ódio no coração e diz que Judas seria o símbolo da traição na terra. E nisso parece Jesus, em forma de luz novamente. E Tiago se aproxima de Jesus, ele vivia com Jesus, tinha liberdade, se aproxima e pede: Senhor, nos abençoe. E Jesus os abençoe. E Tiago se adianta e fala assim: mestre, seria melhor nós chamarmos os outros companheiros para a gente ver o que nós vamos fazer para dar continuidade aos seus ensinamentos aqui na terra. E Jesus surpreende Tiago. Jesus diz assim: agora não, agora eu estou indo a socorro de Judas. Isso está, que nós pegamos a primeira epístola de Tiago, está lá falando sobre isso aí, o homem, sobre a religião, né? Tomar cuidado quando nós tomamos essas atitudes. O próprio Tiago escreve na sua primeira epístola. E Jesus vai até onde Judas está. Judas está sofrendo horrores. Imagina o sofrimento, suicida. Jesus foi para a cruz por causa dele. Ele foi preso. Ele se desesperou, não aguentou. Ele não aguentou a vergonha. Como é que ele ia encarar os companheiros agora, que ele tinha cometido um erro tão grave daquele? Ele busca através da morte para fugir, se acovarda perante os seus atos, que muitas vezes nós fazemos isso. E Jesus se aproxima dele e diz: Judas, sou eu, Jesus, eu não te condeno. Olha só, ao amor, mas perdoa-te e descanse, que futuras encarnações expiatórias lhe aguardam. Veja a proposta que Jesus faz a Judas ali. E depois de muitos anos nós vamos encontrar a própria Maria, a nossa Mãe Santíssima, socorrendo ele. Ainda nós comentávamos ontem no estudo sobre o trabalho de Maria de Nazaré, que é o socorro aos suicidas, o Hospital de Socorro para Suicidas. E o primeiro paciente foi Judas. Mas espera aí, olha o amor novamente, a renúncia. Lá na cruz, no Calvário, aquela mãe, a mãe de Dimas, chorava pela dor do filho perdido, que estava lá morrendo também. E alguém se aproxima dela e fala assim: olha, aquela ali é a mãe do que está no meio, o que conversou com seu filho, prometendo a ele um paraíso. Ela se aproxima de Maria
e questiona ela se era verdade o que o filho estava dizendo. Veja bem a posição dessa mãe, ela renuncia à sua dor e socorre aquela mãe que estava sofrendo a mesma dor que ela. Mas era fora da lei, mas era um filho. Ela sentiu amor pelo filho, como Maria sentiu amor por Jesus. Ela renuncia à sua dor para socorrer a outra, porque ela conhecia a dor da outra também, porque ela estava sentindo. Ela renuncia à sua própria dor. Então a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus é o amor. Se nós tirarmos o amor, nós vamos ficar neutros, né? Sem condições. Eu pediria até licença para o senhor Hugo para lembrar uma história que ele nos contava. Ele contou essa história, eu ouvi mais ou menos umas 30 vezes essa história sobre a renúncia. Ele contava para nós nas suas palestras, nas suas andanças na região do sul de São Paulo, aqui no Paraná, e aqui nessa casa ele contou muitas vezes. Talvez muitos de vocês aqui vão lembrar essa história que ele contava. Ele contava de uma história de uma família que vivia no morro. Ele tinha até o nome do morro, Morro do Esqueleto, no Rio de Janeiro. Essa família eram 4 pessoas. Era o pai e mãe, um menino e uma menina paraplégica, que vivia numa esteira no chão, batido da sua casinha pobre lá no morro. E ele era gari, ganhava o seu sustento para a família, honestamente, como gari, o pai. A mãe cuidava da filha e fazia alguns servicinhos de fora para ajudar o sustento da casa. E Joãozinho, o filho, ele tinha uma bolinha de pano e ficava jogando bola, às vezes, lá com os filhos, com os meninos do morro, os infortúnios deles lá, que viviam o mesmo drama, e chutando aquela bolinha. E o tempo passava, e o Joãozinho amava muito a sua irmãzinha. Todos os dias, antes de sair para chutar sua bolinha, ele ficava na esteira, horas conversando com a irmã, envolvendo ela em muito carinho, muito amor, atenção. E um belo dia veio a notícia que todos nós não queremos ouvir. A notícia era de falecimento do seu pai, que ele tinha sido atropelado por um caminhão na avenida quando trabalhava. E as coisas começaram a apertar para a Dona Maria agora. Sem o seu esposo, que dava sustento, ela precisou trabalhar mais. E o Joãozinho, cuidando da irmãzinha, no tempo que ele tinha, e assim eles viviam. E um dia, Joãozinho escutou a mãe conversando com a vizinha e falando das dificuldades que estava vivendo. Falou assim: olha, a situação está muito difícil. Depois do falecimento de meu esposo, eu estou tendo dificuldade para comprar os remédios de Mariazinha, porque ela não pode ficar sem o remédio. E Joãozinho escutou aquilo. Escutou. Quando a mãe parou de conversar com a vizinha, ele chegou na mãe e conversa: eu vou ajudá-la, eu vou arrumar uma caixa de engraxate e vou trabalhar para ajudar no sustento da casa, e assim a minha irmãzinha não tem que ser um remédio. E assim ele fez. Conversou com o dono da mercearia, que era conhecido, preparou a caixa, o material, e desceu pela primeira vez na avenida para trabalhar. E todo dia à tarde ele chegava, trazia a férias do dia e entregava para a mãe, para ajudar no sustento da casa. E ia conversar com a sua irmã, abraçava e contava das novidades do que ele via. E um dia, depois de algum tempo que ele já estava trabalhando, ele chegou muito entusiasmado em casa. Chegou correndo e já foi ver a irmãzinha e falou assim: mãezinha, você não sabe, hoje eu vi uma bola linda. Ela parecia que estava me vendo. Eu me prometi para mim mesmo que eu ia me presentear com aquela bola. Você já imaginou, Mariazinha, eu chutando essas bolas com os meus amigos da favela? Você já imaginou que alegria? E ele todos os dias
ele conversava com a Maria e contava do entusiasmo. E ele chegou na mãe dele e falou assim: mãe, se a senhora me permitir, eu vou guardar uma parte do que eu ganho por dia para mim comprar um presente para mim, uma bola, que é a coisa mais linda. E a mãe concordou com ele. Tudo bem, meu filho, você tem esse direito, porque você trabalha, você está ajudando muito. E ele todos os dias, quando chegava em casa, ele falava: Mariazinha, a bola parece que me conhece. Eu passo lá, ela já está me olhando. Ela é linda. E ele contava todos os dias com entusiasmo, sabe? E eu vou comprar ela no Natal. Eu vou dar para mim esse presente. Afinal de contas, já imaginou a alegria dos meus amiguinhos chutando uma bola aí no morro? E o tempo passou. Semana do Natal. E ele chegou, saiu logo cedo de casa, todo entusiasmado, falou assim: Marinha, hoje eu vou comprar a minha bola. Eu estou com dinheiro contadinho aqui no bolso para comprar a bola. E você vai ver que coisa mais linda. E ele desce, trabalha durante o dia, já entardecendo ele chega na loja. Ele adentra a loja, ele já é barrado pelo funcionário. Moleque sujo aqui não. Não, senhor, não. Eu tenho dinheiro, eu não quero comprar bola. Ah, bom, tem dinheiro, pode entrar. Aí o cidadão pegou, só ali embrulho para presente. O cidadão pegou a bola, ia entrando e ele olha do lado. Ele olha do lado e vê uma boneca. Linda, loira, de olhos azuis, pulseirinha, vestidinho de renda, sapatinhos. Ele olha a boneca e lembra da irmãzinha, naquela esteira solitária, passando o dia. Eu falei: moço, para, embrulha a boneca. O cidadão pegou e embrulhou a boneca, ele pagou e saiu. Pôs no peito aquele presente, aquela boneca, e saiu correndo para ir para o morro. Chegou lá, jogou a caixinha na chave e chegou e abraçou a irmã e falou: olha para você. Ela pegou, abriu o pacote e falou assim: Joãozinho, mas é linda demais. Mas e a sua bola? Ah, Marinha, quando eu fui comprar a bola, eu lembrei da minha bolinha de pano. Ela ia ficar tão triste. Aí eu lembrei de você. Amor, renúncia. É isso que Jesus quer de nós. Essa é a proposta do Mestre. Amor, renúncia. Ele renunciou a um prazer, a um brinquedo que ele namorou por mais de meio ano, guardando centavo por centavo para comprar. E quando ele chega, ele lembra da irmãzinha na solidão daquela esteira. E ele disse para ela: agora você tem companhia. Enquanto eu trabalho, você já não vai ficar sozinho. Você tem a boneca para você brincar. É isso que Jesus quer de nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu tenho a paz, eu tenho a esperança, eu tenho o amor. E é isso que nós temos que buscar para todos nós. Jesus todos os dias de nossa vida, para que um dia nós possamos mudar o nosso ambiente que vivemos, nós mudarmos o ambiente da terra. E quando a gente fez a prece, pedia pelo nosso país. Mas como é que vai mudar se nós mudarmos? Somente o amor vai conseguir que nós mudemos o ambiente que nós vivemos aqui na terra. Que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre. Que nós possamos ser o Joãozinho da história, dar alegria para as Marinhas caídas nas esteiras da vida. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe sempre. Muito bom encerrarmos o Evangelho, caminharmos com Jesus, sempre é bom. Então que meditemos em tudo que ouvimos, tentemos
ter Jesus conosco, porque Ele está conosco. Nós vamos convidar os trabalhadores do passe para o nosso trabalho de paz, nosso grupo vocal, que tanto nos honra, e o nosso agradecimento uma vez mais ao Luiz, pelas palavras que nos trouxe. Muito obrigada. Nossa gratidão, então, a todos os queridos amigos que estão aqui nessa casa de amor e paz. Como dizia Pedro, naquele momento no Monte Tabor, é bom estar aqui. É bom estar aqui. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos ao nosso grupo vocal, ao Eurípides, a todos vocês, rogando uma vez mais ao nosso Divino Mestre que tranquilize cada um, que envolva cada um em profunda paz, e que ao saírem dessa casa essa noite, saiam com o coração sereno, porque pudemos caminhar com Jesus ao longo dessa noite. Obrigada, Senhor, o seu amor acompanha todos. Nossa profunda gratidão. Uma boa noite a todos.